terça, 1º de julho, as parteiras hebreias. Verso para memorizar. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Êxodo 2, 23 a 25. Não podemos compreender o livro de Êxodo sem pressupor a veracidade dos ensinos de Gênesis. Os israelitas se mudaram para o Egito e, após um período de prosperidade e paz, foram escravizados. No entanto, Deus não abandonou seu povo em meio às dificuldades, mesmo que pudesse parecer assim. Muitos hebreus estavam desesperados. Contudo, no momento de angústia, Deus veio para ajudar com sua mão poderosa. Ele encoraja seus servos. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Ouça Êxodo 1, 9 a 21. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel. Eles amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: Quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Pergunta 4. Qual foi o papel fundamental das parteiras fiéis e por que elas são lembradas na história? Nenhum faraó é mencionado por nome no livro de Êxodo. Eles possuem apenas o título de faraó, que significa rei. Os egípcios acreditavam que o faraó era um deus na terra, filho do deus Ra, e também identificado com os deuses Osíris e Horus. Ra era considerado a mais importante divindade egípcia, o próprio Deus Sol. Apesar do seu suposto poder, esse Deus não foi capaz de forçar as parteiras a ir contra suas convicções. Em contraste com o faraó sem nome, as duas parteiras têm seus nomes mencionados, Sifrá e Puá. Elas são altamente estimadas porque temeram ao Senhor. A ordem perversa do faraó não teve efeito sobre elas, porque respeitavam a Deus mais do que as ordens de um governante terreno. Assim Deus as abençoou, dando-lhes famílias numerosas. Que testemunho poderoso de fidelidade! Essas mulheres, mesmo que tivessem pouco conhecimento teológico, sabiam o que era certo e agiram corretamente. Quando o faraó viu que seu plano havia falhado, ordenou aos egípcios que matassem todos os meninos hebreus recém-nascidos. Eles deveriam jogá-los no rio Nilo, provavelmente como oferta a Hapi,
o deus do Nilo, que também era um dos deuses da fertilidade. A propósito, esse é o primeiro registro histórico de judeus sendo mortos apenas por serem judeus. O propósito do decreto de morte era dominar os hebreus, aniquilar os descendentes do sexo masculino e assimilar as mulheres à nação egípcia. Com isso, seria encerrada a ameaça que o faraó acreditava que os hebreus representavam para a sua nação. As parteiras sabiam o que deviam fazer e fizeram. Qual é a lição para nós?